Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Perguntas 456 a 458. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhe são indiferentes. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, e quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Perguntas 459 a 472. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção e, muitas vezes, é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmos? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhe são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Sem que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-lo, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui os seus sofrimentos? Não. Fazem-no por inveja ao verem seres mais felizes. Qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? Os que resultam dos seres de ordem inferior, afastados de Deus. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem.
Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terá outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não o ordena, cabendo a vós repeli-lo. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Os espíritos que nos querem induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Aproveitam a circunstância, mas muitas vezes a provocam, impelindo-vos, sem que o saibais, para o objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho certa quantia de dinheiro. Não penses que foram os espíritos que a trouxeram para ali. Contudo, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de apoderar-se do dinheiro, enquanto outros lhe sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. Dá-se o mesmo com todas as outras tentações.